pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre quando você deve realmente levar seu filho à emergência e quando você pode esperar em casa e procurar atendimento no dia seguinte, de preferência com o pediatra que já atende o seu filho. Muitas vezes os pais, pela praticidade, acabam pegando a criança na creche, na escolinha e levando até o pronto-socorro para resolver o problema daquela febre que começou durante a tarde, porque no dia seguinte eles não vão ter tempo de levar até o pediatra. O pronto-socorro, a emergência, acabou se tornando prático, mas nem sempre é a melhor solução. E nós vamos entender um pouquinho por quais motivos. O pronto-socorro, a emergência, tem o objetivo principal de atender pacientes que estão em situação de risco, pacientes graves. E quando a gente procura o pronto-socorro por um motivo que não é grave, que não é uma emergência, a gente acaba superlotando as emergências e aí gerando isso que a gente vê atualmente, muito tempo de espera. Às vezes o que é mais importante, as crianças que realmente estão doentes demoram para ser atendidas. Então o paciente chega e passa por uma triagem, normalmente é realizada essa triagem por uma enfermeira e ela tem como determinar se o paciente deve ser atendido imediatamente ou se ele pode aguardar. Principalmente final do dia, à noitinha e nos finais de semana e feriados, as emergências, os pronto-socorros ficam lotados e muitas vezes sem necessidade. Quando a gente procura a emergência sem necessidade, causa essa superlotação que eu falei antes. E além da gente ter que esperar muito, também o seu filho corre o risco de ser contaminado, porque muitas das pessoas que estão no pronto-socorro possuem doenças infecciosas. E aquele tempo na sala de espera, as crianças ficam por ali, principalmente as que não estão tão mal, ficam por ali brincando e tal, elas acabam se contaminando com a infecção de outras crianças. Como as crianças pequenas acabam tendo muito contato entre elas, e a transmissão desses vírus e bactérias normalmente se dá pela tosse, pelo espirro, pela saliva, então a contaminação é bem fácil de acontecer. Mas atenção, alguns sinais de alarme são importantes e a gente deve observar. Se você tem um bebê menor de 3 meses e o bebê está apresentando a temperatura axilar de 37,8 graus ou mais, essa temperatura aferida com termômetro e com o bebê com bem pouca roupa ou sem roupa, você deve imediatamente procurar atendimento ou entrar em contato com o pediatra da criança ou levar até a emergência. Bebês assim tão jovens, menores de 3 meses, a febre pode ser um sinal de uma doença importante. Em crianças maiores, a febre sozinha não significa muita coisa. O mais importante é a gente observar o estado geral da criança. Se a criança tem febre, fica batidinha, fica caidinha, mas no momento que a gente dá um antitérmico e a temperatura normaliza, a criança fica bem, começa a brincar, fica ativa, como ela era anteriormente, então provavelmente é uma doença tranquila que a gente não tenha que se preocupar, não precisa sair correndo para a emergência e pode entrar em contato com o médico da criança e marcar uma consulta. Muitas vezes a gente tem que esperar a doença amadurecer para a gente realmente ter um diagnóstico preciso. E levando a emergência precocemente, muitas vezes a gente acaba não conseguindo fazer o diagnóstico e você volta para casa somente com remédio para dor e para febre. Então, como eu disse anteriormente, a febre não é o mais importante, ela não significa muita coisa sozinha. O mais importante é observar o estado geral da criança. A criança que está abatida, mas está com 37,5 de temperatura, ela pode ter uma doença mais grave do que a criança que está com 40 graus de temperatura, mas que quando baixa fica tudo bem e a criança fica ativa, fica animada. Outras coisas que a gente tem que ter cuidado e observar quando a criança começa a apresentar febre é a presença de tosse, a presença de falta de ar, a presença de palidez, a criança que está ofegante com falta de ar, mesmo com febre baixa. Isso sim é preocupante. Também devemos observar se quando usado antitérmico a temperatura normaliza. Se a criança, mesmo utilizando antitérmico, a temperatura continua sempre alta, você deve procurar o pronto-socorro. Outra alteração importante é a presença de manchas na pele. Então, se a criança tem febre, mas apresenta junto manchas na pele, melhor levar à emergência para ser avaliado. Então, resumindo, febre sozinha não significa muita coisa. O que nós devemos observar?
Febre persistente. Se o seu bebê é menor de 3 meses e apresenta febre acima de 37,8 com pouca roupa, você deve procurar a emergência ou o médico que atende o seu bebê. Se a febre é persistente por mais do que 48 a 72 horas, sem aparentemente nenhuma outra alteração, procure a emergência ou procure o médico da criança para ser avaliado. A tosse é um sinal de que alguma coisa está irritando a via aérea, mas a tosse isoladamente não é motivo para ir ao pronto-socorro. Se o seu filho está tossindo há 2, 3, 4 dias, não é motivo de procurar o pronto-socorro. Mas se junto com a tosse o seu filho apresentar falta de ar, dificuldade respiratória, chiado, estiver ofegante, pálido, aí sim você deve procurar o pronto-socorro. Mais importante do que a tosse é a frequência respiratória. Se a frequência respiratória estiver muito alta, significa que o bebê está tendo esforço para respirar e então existe a indicação de procurar atendimento imediatamente. Se o seu filho está apresentando vômitos, você deve observar se esses vômitos são persistentes ou não. Primeira coisa. Segunda coisa, você deve observar se o seu filho está aceitando líquidos e aí então observar a hidratação. Se a boquinha tem bastante saliva, a criança está fazendo xixi e está bem ativa, está brincando normalmente, apesar de estar vomitando, não tem necessidade de procurar o pronto-socorro correndo e você pode aguardar a consulta com o pediatra. Agora, caso a criança fique muito abatida, caidinha, com a boca seca, fazendo pouco xixi, pode ser um sinal de desidratação e é importante procurar a emergência. E quando a criança bate a cabeça? Crianças pequenas, principalmente, batem a cabeça a toda hora e não dá pra gente ficar levando no pronto-socorro toda vez que isso acontecer. Você deve principalmente levar em conta a altura que a criança caiu para bater a cabeça e a velocidade que ela estava no momento da queda. Muito importante é observar as reações da criança logo após a queda. Se a criança desmaiou ou teve crise convulsiva, não tem nem o que pensar, direto ao pronto-socorro. Se após a queda a criança começa a apresentar vômitos em jato, tontura, sonolência, começa a não falar coisa com coisa, leve imediatamente ao hospital. E é importante observar em casos de quedas com batida na cabeça durante 24 horas. Nesse período, observe como a criança se comporta. Se ela tiver uma mudança muito importante de comportamento, daquele comportamento que é o normal dela do dia a dia, é importante você procurar atendimento. Se a criança começar a vomitar, ficar sonolenta, diferente do normal, e também observar as pupilas, que é aquela bolinha pretinha dos olhos, observar se as duas estão do mesmo tamanho. Caso alguma dessas alterações aconteçam, procure imediatamente o pronto atendimento. Quando a criança tem dor de barriga, o mais importante é observar a intensidade dessa dor. Às vezes, as crianças têm cólicas fortes porque estão, por exemplo, com o intestino preso, e isso não é motivo para procurar a emergência. Agora, se o seu filho está tendo, associado à dor abdominal, vômitos, prostração, febre, aí sim você deve se preocupar e procurar ou atendimento com o médico da criança ou atendimento emergencial. Essas foram algumas dicas para que você possa levar ao pronto atendimento a emergência quando realmente for necessário. Mas lembrando, na dúvida do estado da criança, se você acha que seu filho não está bem, entre em contato com o pediatra da criança, procure atendimento com ele e caso você não consiga, então leve até a emergência. Espero ter ajudado vocês. Um beijão e até mais!